Galera, hoje é dia de milagre. É o seguinte, eu já falei algumas vezes aqui no canal sobre DSP. Inclusive já fiz um vídeo explicando o que é isso, as implicações e tudo mais. Caso você não tenha visto, tá aqui em cima, seria maneiro você assistir para você pegar o contexto desse vídeo aqui melhor. E uma coisa que eu falei nesse vídeo é que o DSP nos últimos, sei lá, 10, 20 anos se tornou muito comum no meio profissional. É uma forma mais eficiente de você melhorar o desempenho de um equipamento, geralmente caixas de som por vias digitais. E eu me lembro do lançamento de uma caixa que fazia muito bom uso disso. Eram as iLoud Micromonitor da IK Multimídia. Eu lembro do lançamento e eu lembro que eu vi muitos reviews na época porque ela estava chamando muita atenção, porque era uma unanimidade, assim, era tipo, cara, como é que caixas desse tamanho tocam assim, tem esses graves? Isso me marcou porque eu olhava para elas e era assim, como assim? Tipo, são caixas pequenininhas e ainda com esse nome, né, que eu não entendia, tipo, iLoud, tipo, iPod, iPhone, né? Não me parece um nome particularmente profissional. iLoud, né? Eu sei que tudo bem, é só um nome, não quer dizer nada, mas é um negócio que eu acho que em algum lugar afeta ali o subjetivo, né? Assim, é um mercado dominado por marcas, pô, Genelec, Dynaaudio, Adam, KRK, enfim. Aí, iLoud, IK Multimídia. Mas parece que era só preconceito mesmo, porque essas foram caixas elogiadíssimas. Eu acho que eu só vi avaliações dando tipo 5 estrelas, talvez uma ou outra dando 4 estrelas, né? Todo mundo dizendo que eram os melhores monitores ultra compactos do mercado. E isso justamente porque a IK Multimídia, ao que parece, mostra que tem um expertise absurdo em toda a parte do DSP. É isso que permite que caixas pequenininhas aparentemente desafiem as leis da física como elas estavam fazendo. Eu tô falando isso porque eu tô com a irmã maior delas para avaliação. São essas aqui, as iLoud MTM MK2. Assim, maior é relativo, né? Porque elas continuam sendo caixas, como vocês podem ver, extremamente compactas. A ideia é a mesma, é oferecer um monitor de estúdio de alta qualidade e em um tamanho extremamente compacto. Elas não são baratas exatamente, tá? Para quem não tá imerso aí no meio profissional pode assustar, mas para caixas profissionais não é tanta coisa. Elas custam R$ 7.500 com a revendedora no Brasil, que é a GSB Pro Audio, que foi quem me mandou essas caixas. Eu vou deixar um link na descrição caso você se interesse e hoje vou falar para vocês o que eu achei dessas caixas aqui. Mas antes de continuar, só uma observação, como eu costumo fazer em vídeos de equipamentos 100% voltados para o mercado profissional, como no caso desse vídeo aqui. Essas caixas são monitores de estúdio e eu não sou profissional do ramo. Então, eu não vou dar minha opinião profissional, tá? Porque eu não sou profissional da música. Eu vou dar minha opinião como audiófilo, como uma pessoa que ouve música por prazer. Se você tiver chegado nesse review, porque você trabalha com mixagem, com masterização, com produção e você está interessado nessas caixas, por favor, procura outras avaliações de quem de fato trabalha com isso, ok? Vamos lá. As MTM, elas têm esse nome porque é a configuração delas. Eu vou, mostrar aqui para vocês. Ó, você tem aqui na frente dois woofers de 3.5 polegadas e um tweeter de 1 polegada, arranjados na configuração Mid-Range, Tweeter, Mid-Range, MTM. Pode não parecer nada demais, mas essa configuração, na verdade, resolve alguns problemas significativos que são inerentes a designs mais comuns que a gente vê em caixas de som, como o tweeter em cima do woofer. Mais especificamente, é uma configuração que reduz o lobing, tá? Que são algumas interferências causadas pela soma e subtração de ondas emitidas por diferentes drivers em algumas frequências específicas e traz também uma melhor resposta de frequência vertical. Também é um negócio que permite que a caixa seja muito mais compacta. Afinal, o que acontece, né? Você tem dois woofers menores aqui. Para você ter a mesma saída desse par de woofers em um woofer só, você teria que ter o dobro do diâmetro, o que faria com que a largura das caixas fosse muito maior. Então, isso faz com que elas sejam mais compactas também, que é a ideia dessa linha aqui. Em termos de acabamento, elas são legais, tá? Nada muito demais. Os falantes são protegidos por grades que são fixas, você não consegue tirar. E a construção, assim, é bem robusta, é legal, mas é toda de plástico. Você não tem nada incrivelmente luxuoso aqui. Elas são projetadas para ficar ou na vertical, como vocês estão vendo aqui, tá?
ou na horizontal. E aí você tem dois tipos de suportes que são inclusos junto com o pacote, tá? Você tem esses aqui para uso da caixa na vertical, inclusive tem um ajuste, né? Tem um parafuso aqui para você mexer na angulação. Você pode deixar, por exemplo, elas estão assim porque eu usei elas aqui na mesa, né? Então elas apontam para cima, mas eu consigo deslizar ele mais para baixo se elas estiverem num suporte um pouco mais alto, tá? Você consegue fazer esse ajuste aqui. Caso você vá usar na horizontal, em cima de uma mesa de som, por exemplo, né, tem muitos estúdios, vocês certamente já devem ter visto isso, né, que tem uma mesa de som, né, um mic gigantesco, e aí você tem aquela parte meio que de trás, né, que mostra o nível de cada faixa, né, muitas pessoas colocam os monitores ali em cima, né, e ele fica de fato na altura dos ouvidos, e aí para isso elas vêm com esse suporte aqui, né, então você coloca as caixas, ó, elas ficam assim, nessa configuração, né, horizontal. Eu achei bem maneiro isso, cara. A ideia é que elas estejam sempre apropriadas para qualquer cenário de uso. É muito como as roupas da Insider, né, parceira do canal, que está patrocinando esse vídeo aqui. São roupas que também são apropriadas para qualquer cenário de uso. Eu já disse isso para vocês, mas as roupas da Insider transformam o meu dia a dia, cara. São muitos atributos que fazem com que elas sejam sempre a melhor escolha para qualquer ocasião. Anti-odor, desamassam no corpo, não desbotam e tem regulação térmica. Então, principalmente agora em fevereiro, que ainda é um mês quente pra caramba, e é aquele troca-troca, né, de calor da rua, frio do ar-condicionado, cara, é bom demais. Pelo conforto, pela praticidade, pelo estilo, eu tô sempre de Insider, eu sou fã da marca e com um portfólio cada vez maior, tá mais fácil você estar sempre de Insider, da praia até o trabalho. E se você usar o cupom de desconto aqui do canal, Headphone, você ainda garante 12% de desconto. É só você clicar no link na descrição, escolher todas as peças que você quiser e o cupom vai aplicado automaticamente no carrinho. Não deixe de acessar. As roupas da Insider são as melhores opções para o meu dia a dia e eu tenho certeza que vão ser para o seu também. Voltando para a iLoud, vamos aqui para a parte de trás porque tem bastante coisa. Antes disso, elas são iguais, tá? Não são caixas naquele esquema tipo controladora e controlada. Elas são totalmente independentes, cada uma tem controles próprios, alimentação própria e tudo mais. Enfim, aqui ó, na parte de baixo, a gente tem algumas coisas básicas, tipo a entrada para o cabo de força e o botão para ligar e desligar. Aqui a gente tem a entrada principal, que é esse conector aqui, ele aceita tanto XLR quanto P10 e tem esse USB também, tá? Esse USB serve para update de firmware ou então para ligar no software X-Monitor, que já eu mostro para vocês porque é bem maneiro. Mais em cima, a gente tem um controle de volume, que idealmente fica fixo, né? Porque geralmente esses monitores de estúdio, eles têm um controle de volume atrás só para você fazer uma correção uma única vez, porque normalmente você vai controlar o volume pelo pré que você está usando, tá? Que você está conectando nela, tá? E mais para cima você tem todos os botões que controlam algumas funções do DSP. Tem esse aqui, que é um controle de extensão nos graves, para caso você adicione um subwoofer no sistema, né? Você determina o corte, e aí você tem 4 níveis, né? Tem esses 3 mais um tipo desligado. Você tem aqui controle de baixas frequências também, né? Você pode dar um boost ou um corte, altas frequências, mesma coisa. Você tem 2 presets aqui para você variar de acordo com o posicionamento das caixas e esse último aqui para sensibilidade, para você parear melhor com diferentes prés. Agora, o mais interessante dessa caixa não é nenhuma dessas coisas, é essa entradinha aqui, Arc Mic In. O negócio é o seguinte. Um outro produto da IK Multimídia é um sistema de medição chamado Arc Studio. Arc significa Advanced Room Correction, ou correção avançada de sala. O que acontece é que no sistema de caixas de som, a acústica do ambiente é praticamente tão importante quanto o sistema de som em si. Caixas tocam junto com a sala. Se você pegar a melhor caixa de som já produzida na história da humanidade e colocar numa sala, num ambiente com acústica ruim, o resultado vai ser horrível, tá? E lembram que eu falei sobre o quanto a IK Multimídia é especialista em DSP? Então, esse sistema ARC é justamente um sistema de medição e correção da resposta de caixas de som. Ele vai basicamente assim fazer um sweep de frequências para analisar a resposta da caixa na posição e no ambiente que você vai usar e aí implementar uma série de ajustes para compensar as interferências do ambiente. Mal comparando, seria como você fazer algum tratamento acústico na nossa sala, mas sem fazer. Ele vai cortar reverberações, vai amplificar certas frequências que foram atenuadas, coisas do tipo. Existe o equipamento ARC, que consiste no microfone junto com um processadorzinho, que é este aqui,
mas isso é assunto para outro vídeo. E também existe o sistema ARC, que vai embarcado nas caixas de som da marca, como nas MTM MK2. O microfone é um acessório vendido à parte, tá? Mas, ó, é esse... Eita, peraí que embolou aqui. É esse microfone aqui, ó, tá vendo? Esse é o microfone, né? Você compra ele à parte. Essa página não está configurada para que eu a leia. Não pedi nada pra você, Siri. Coisas que acontecem ao vivo. Enfim, como eu falei, o microfone é vendido à parte, tá? Mas aqui você não precisa do processador. Você liga o microfone direto na caixa e faz a calibragem por ela mesma. Eu filmei o processo para vocês entenderem, dá só uma olhada. Não reparem na bagunça aqui não, tá, pessoal? Mas como eu tô calibrando agora, tô aproveitando para gravar esse vídeo e já mostrar para vocês como é que funciona. Tem duas formas, tá? O microfone, o ARC, né, de medição é esse aqui. E você pode ligar o microfone direto na caixa e calibrar pela própria caixa. Tem um botãozinho atrás que você aperta e aí você posiciona o microfone na sua posição e aí ela faz sozinha, sem precisar do computador. Mas essa forma aqui com o computador, aparentemente é um pouco mais completa. Então, você faz a medição com o microfone posicionado em 4 lugares diferentes. Então, eu já vou mostrar a tela inicial para vocês, tá? Só porque agora eu já comecei. Então, como é que funciona, né? Você coloca o microfone, por exemplo, nessa primeira posição, aí você faz o que eu já vou mostrar, depois na segunda posição, e agora ele está na terceira posição, que é mais ou menos aqui. Então, como é que vai funcionar? O microfone está ligado na caixa, naquela entradinha atrás, e a caixa está ligada via USB no computador. Já fez a primeira e a segunda, e aí olha agora, né? Eu aperto em Capture Point, e aí olha o que acontece. Repararam? Ela faz um sweep de frequências e o microfone capta isso e aí faz a calibragem. Aí, ó, vou colocar agora na 4ª posição que ele está pedindo ali. E aí, 4ª posição, ó, mais ou menos mantendo a distância, é mais ou menos aqui. Aí, vou apertar de novo. Calculando. Ó. Pronto. Aí ele pegou, né? Ela já diz aqui que pegou todos os pontos de captura, eu aperto em próximo e aí quit. E aí ele me mostra, olha só, essa aqui é a curva da caixa nesse ambiente. Eu posso desligar a calibragem até para ouvir a diferença ou ligar, mas essa... ó, aqui são as duas caixas, né? A primeira, ó, isso aqui é o antes, né? Esse verde. E a calibragem faz isso com ela. Então, ela compensa o ambiente. Existe uma diferença, tá vendo? Porque a posição delas é diferente, tem uma diferençazinha aqui. E a diferença, como vocês devem imaginar pelo gráfico, é bastante audível. Olha só, vou mostrar para vocês. Vou deixar a calibragem desligada primeiro. Olha como é que é o som. Vou ligar agora. Repararam como ele realmente tirou essa sobra aqui de médio grave? Ó. Viu? Essa nota aqui é mais... Acho que ela é bem... Ela mostra bastante. Quer ver? Só voltar aqui um pouquinho, olha só. Muito maneiro, né? Cara, isso é sensacional e pra mim transforma essas caixas. Eu não esqueço do quanto, quando eu me mudei, o desempenho das minhas antigas Edifier S3000 Pro piorou no novo ambiente que eu coloquei elas, tanto que eu acabei vendendo as caixas, né? Isso foi totalmente por conta da acústica. Claro, eu poderia ter feito algum tipo de tratamento, né? Então assim, eu tinha no apartamento antigo, né, uma posição que funcionava muito bem, o desempenho era fantástico. Quando eu fui para o outro, né, para outro apartamento, botei no outro lugar, ficou ruim. Poderia ter tratado, mas, cara, é investimento, é trabalho, né? E mal bem, é mexer na decoração também. Cara,
eu acabei não querendo fazer isso em casa e nem via, tipo, muita necessidade. Isso aqui resolve esse problema, tá? Resolve esse problema. Você consegue justamente aplicar uma curva de correção que muda completamente a resposta das caixas para compensar, né, as particularidades do ambiente e da posição delas. E no final das contas, como é que é o som das MTM afinal? Depende. Qual som? A parada é que aquele aplicativo que eu mostrei que faz a calibragem é bem mais do que isso. Olha só. Fora toda a parte de calibragem, né, que tá aqui o gráfico e aqui, enfim, a calibragem em si, ela tem um negócio muito interessante que é isso aqui, ó, Voice. Você pode mexer no som dela para simular algumas outras caixas, alguns outros sistemas. É muito interessante isso. É como se fosse uma versão caixa de som do Steven Slate SVX, que eu testei há pouco tempo. Então, assim, você consegue mapear aqui 4 opções, né, que você deixa elas fixas aqui, mas você seleciona por aqui. Então, ela não fala exatamente o que ela está emulando, mas assim, White 80s, imagino que isso aqui seja, de repente, uma Yamaha NS10, Yellow 5, talvez seja uma KRK, não dá para saber. Mas o ponto é que esse software também serve para emular essas caixas. E também tem aqui a multimídia, ó, TV de 49 polegadas, caixa de som Bluetooth portátil e smartphone. Então essas são curvas muito interessantes para uso profissional mesmo, né? Porque muitas vezes o engenheiro de som ele quer checar como é que a mix vai ficar em diferentes sistemas. E é isso que essas caixas podem fazer. E de novo, a diferença é muito considerável, olha só. Esse é o som delas normal, calibradas, tá? Aí, ó, vou botar no mais extremo, que é o smartphone. Olha, tem nada de grave, tipo abaixo de 500 Hz. Olha. Aí agora, TV. Aquele som cheio de picos, meio esquisito. Aí, sei lá, Hi-Fi. E calibrado, tá? Então ela aplica a calibragem para chegar nesse som com as caixas aqui no ambiente. Outro, ó, vamos lá. Esse ó, bem mais com foco nos médios. Aí. Bem maneiro, né? Vou voltar. Esse é o som delas. Quer dizer, sozinhas, né? De novo, selecionar aleatório. Totalmente diferente. Então, assim, você tem várias sonoridades possíveis com as NTM, mas eu vou falar da padrão, tá? Que, inclusive, pra mim, no geral, é a melhor de todas. Olha, é bizarro, tá? É bizarro. Como eu falei no início do vídeo, cara, é aquela coisa meio milagrosa, assim. Eu já testei caixas pequenas que me impressionaram, né? Tipo as Edifier MR4, mas, assim, as MTM, cara, elas são ainda menores e bem mais chocantes. Para além do equilíbrio, que eu já explico melhor, é inacreditável o quanto essas caixas conseguem preencher o ambiente e entregar um som enorme. Eu liguei pela primeira vez na sala de casa, né? Normalmente quando é caixa de som eu levo para casa, né? E testo lá primeiro. E assim, é um daqueles casos em que, tipo, putz, eu não tava acreditando muito no que eu tava ouvindo, não, assim. É uma força, uma intensidade que não dá para entender. Olha o tamanho disso, eu pego uma mão só. Olha isso aqui, tipo, fininha, estreita, né? Tipo, cara, e é isso, assim, tipo, essas caixas com os woofers desse tamanho minúsculo chegam a 48 Hz. É inacreditável, tá? É inacreditável. Quando eu montei lá, eu desliguei as minhas caixas, que são as Jamo R907, que são dessa altura aqui, assim, e liguei as MTM. E aí fiz ali um teste inicial e beleza, foi chocante, né? Mas beleza, fiz o teste, caraca, impressionante. Depois, mais tarde, eu fui ver um filme e eu esqueci que elas que estavam ligadas. É claro que tem diferença, eu não tô falando que isso aqui soa como a Jamo, óbvio, né? Tipo, não é que eu confundiria. Mas o que eu quero dizer é que não me chamou atenção, né? E eu esperaria, né, uma caixa desse tamanho, um som muito menor, menos cheio e tal. E aí seria tipo aquela, ih, caramba, tá nas caixinhas, deixa eu botar de volta na Jamo, né? Mas isso não aconteceu, isso não aconteceu. É aquilo que assim, quem viu o review das Edifier talvez se lembre que eu falei, né, no caso delas,
que eu achei que eram as DALI Concept que estavam tocando. Só que, naquela época, eram as DALI Concept que estavam no sistema, né? Que também é um par de bookshelves, né? Por mais que as Edifier sejam ainda compactas, muito mais baratas e tal, teve esse fator. Aqui, não se esqueçam, eu estou comparando uma caixa que é dessa altura aqui assim, tá? Uma caixa enorme. Isso tem muito a ver com os graves, que como eu falei, tem uma presença, uma intensidade que eu simplesmente não esperaria de uma caixa deste tamanho. Existem sim situações onde as gravações têm frequências mais baixas daquilo que elas atingem, tá? Mas são casos raros, só com algumas coisas de música eletrônica, rap, hip hop, enfim. Na maior parte dos casos, elas vão tocar tudo e com muita desenvoltura, porque não é só a força bruta que elas têm. Os graves são muito controlados, muito definidos, tem textura pra caramba e conseguem chegar, assim, num volume surpreendentemente alto sem perder as estribeiras. São 70 watts nos woofers, é muita coisa. Com gêneros acústicos, tipo jazz, por exemplo, é bizarro, cara. Tem um álbum, uma música, né? Quanto Sarret, do Henri Texier, que é um baixista. O baixo é vivo, é físico. Cara, são graves muito precisos, muito rápidos, muito realistas. As caixas bookshelf que eu tenho em casa, ainda tenho, né? Só tá no quarto agora, são as DALI Concept 2. Elas são mais musicais, são mais eufônicas, né? Assim como eram as Edifier S3000 Pro, de certa maneira. Aqui a gente tem graves, assim, realmente mais precisos no final das contas, mas eles também não chegam a ser graves analíticos, magros. Longe disso, cara, é um equilíbrio excepcional. Já nos médios, eu continuo os elogios. Eles são muito naturais, renderizam vozes de maneira exemplar, assim, são médios muito claros, sabe? É muito realista. E ainda rola, tipo... Eu já vou falar mais sobre isso, né, mais da espacialidade. Tipo, cara, você tá com as caixas aqui, né, numa posição meio near field, tipo, você coloca, tipo, um jazz, uma coisa assim, na hora que vem a voz, ela tá tão clara, ela tem um corpo tão grande ali no meio. É muito realista, cara. Eu só tenho uma única questão, tá? Calibradas, elas têm um desempenho nos médios que pra mim tem um pezinho no analítico. Não são caixas frias, não é isso, mas assim, se a gente tem, digamos assim, uma tolerância pro que seria natural, né? Você não definir, tipo, pô, a sonoridade natural é só isso aqui, né? Você tem um joguinho, né? Um pouquinho mais pra lá, um pouquinho mais pra cá. Elas vão um tico pra frisa, tá? Tipo uma caixa da Monitor Audio, que é uma marca que costuma ser diferente da B&W ou da DALI, que são super naturais, mas que tem um pé na musicalidade. Então aqui elas têm um tico na frieza quando calibradas. Por outro lado, os médios são muito abertos, muito detalhados e muito rápidos também. Então é uma pegada que não perde naturalidade, não entendam mal, né? É muito neutro mesmo. Mas é uma pegada muito técnica, com muita resolução, assim, se ouve tudo o que está acontecendo, sem estridência também, não são caixas frias, tá? Eu gosto muito, cara, é uma abordagem precisa que não fica sem graça ou excessivamente analítica. Os agudos, eles seguem uma linha parecida também, eles têm uma presença muito boa, bem equilibrada e também são extremamente técnicos, assim, são articulados, são rápidos, a tonalidade é excepcional, são agudos muito realistas, com corpo, Existem raros casos em que, assim, eles são, de novo, não é como se fosse uma pegada que eu falo assim, é frio, são agudos exagerados. Longe disso, mas, de novo, quando eu comparo com uma caixa da DALI, por exemplo, que não é um monitor de estúdio, mas, ou uma KRK da vida, você tem as minhas Dynaudio antigas também, as BM5A Compact. São caixas que tem uma pegada que, pra mim, assim, os agudos, eles fazem um pouco parte dos médios, né? São tipo um contorno. Aqui, eles têm uma presença um pouco mais definida no espectro. Mas é muito bom, cara. Como eu falei, não é agressivo. Não tem nada que eu escutei aqui que eu falei, gostaria que tivesse mais agudos. Até porque você pode fazer isso, né? Se for o caso, você pode diminuir aqui atrás, tá? E rola uma sensação muito interessante, que eu acho que também tem a ver com essa presença, que é tipo, quando você tem uma sensação de resolução, de recorte tão alta, que é como se você conseguisse enxergar por entre os sons, entendeu? Né? Existem alguns fones que me passam isso, e essas caixas são assim pra mim, tá? E não dá para esquecer que a gente tem as opções dos outros perfis, né? Como eu falei, eu prefiro o perfil normal no aplicativo, mas é bem maneiro você ver a caixa meio que se transformar, né? Tem, um perfil que é mais pesado nos graves, tem um outro que traz médios mais evidentes, enfim, isso pode ser bem interessante em situações específicas. E um outro destaque para essas caixas, muito forte, é a espacialidade. Eu até acho que eu tenho testado, assim, com mais frequência no canal recentemente,
caixas que entregam uma formação de palco acima da média, né? Eu tive isso com duas Edifiers até, as MR4 e as QR65. Mas eu achei que as MTM elas vão além disso pelo seguinte, essas duas... e a própria S3000 Pro é assim também. Todas essas meio que são caixas que entregam um palco muito bom, muito desenvolvido, em circunstâncias relativamente específicas. As MTM, talvez por conta da calibragem, não me entenda mal. É óbvio que uma boa formação de palco depende de posicionamento. Não quer dizer que você vai colocar a caixa assim e você vai ter um belo palco sonoro. Não é isso que eu tô falando, tá? O negócio é que, normalmente, quando você tem caixas desse tamanho, elas costumam ser feitas para uso near field, né? Então, assim, para elas ficarem muito perto de você. E aí, assim, é só nessa situação que você vai ter uma formação legal de palco, né? Aquele posicionamento um pouco específico que aí clica e pronto, né? Magicamente o palco se forma. Aqui não. Meio que foi excepcional aqui na estante, né? Com elas bem perto aqui de mim, tá? Até porque aqui eu tenho pouco espaço por causa do sistema aqui. Cara, aqui, tipo, rolou uma formação excepcional. E em casa, não como near field também, né? Elas ali na estante, eu sentado no sofá. Cara, mega palco sonoro. Assim, não é um palco, para deixar claro, que se estende muito para além das caixas, né? A Jamo, por exemplo, são desse tamanho. São caixas que trazem uma coisa que, dependendo, assim, tem gravações que parece até que o som tá meio que atrás de você. Aqui você não chega nesse nível. Mas, assim, a definição da imagem central, como eu falei, e principalmente a profundidade, né? Assim, elas aqui... Cara, você tem a sensação que tem um negócio onde está a câmera, né? Pô, aqui em cima. É muito impressionante, tá? Muito. Então, é uma formação de palco que apareceu de maneira mais desenvolvida e em cenários mais variados, tá? Então, para fechar, como eu falei, isso aqui é um monitor profissional. E eu não tenho essa perspectiva porque eu não sou profissional. Eu não mexo com mix, com master, produção, nada disso. Então, eu só posso dar para vocês a minha visão sobre elas para um uso mais casual. Que não é o objetivo aqui. Mas eu acho que mesmo para esse uso casual, essas caixas podem fazer muito sentido. Eu acho que a gente que está no hobby da audiofilia acaba sim flertando muito com o mundo profissional, né? A gente usa muito fone, HD600, muito DAC, né? Muito amplificador. Pô, eu lembro quando eu usava Benchmark, RME, né? Tem grandes marcas tipo Rupert Neve, tem grandes marcas que são especializadas no mercado profissional, Grace, por exemplo, mas que a gente do mundo da audiofilia usa pelo desempenho, né? E eu acho sim que as MTM podem ser um desses casos, assim, tipo, cara, elas são fenomenais, eu acho que para muita gente pode ser uma opção incrível. É sempre? Não, né? Afinal de contas, assim, por menos, pô, você consegue as Edifier S3000 Pro, elas estão custando, tipo, R$7.000, eu acho. São caixas que eu amo, né? E é aquilo, pô, tem todo luxo de madeira, pô, tem um som espetacular, né? Não são tão neutras, não, mas são muito musicais, muito envolventes, sabe? Tem um som incrível, um som enorme. Cara, tem grave de caixa-torre, são absurdamente versáteis, né? Elas são um sistema completo. Tá, elas custam, como eu falei, estão custando R$7.000 agora. Eu acho isso pouco para o que elas entregam, né? Considerando que você não precisa se preocupar com o sistema, com fonte, né? Você liga ela direto do seu computador, direto do seu celular via Bluetooth. E você vai ter um desempenho espetacular. Mas elas são caixas gigantescas, não tem nenhum tipo de otimização para o ambiente, nem nada disso. E como eu falei, eu vendi o meu par porque no quarto para onde elas foram, não rolou, cara. O desempenho não ficou bom, né? E isso sempre pode ser uma questão. Aqui, você não precisa se preocupar com nada disso. São caixas baratas? Não, né? E para algumas coisas mais específicas, né? Tipo a calibragem mais sofisticada ou os diferentes perfis, você vai ter que ligar um computador para ter o X-Monitor, tá? E isso pode restringir um pouquinho o uso. Mas, para quem está montando um sistema em volta de um computador, eu vou botar da seguinte forma. Eu não consigo, assim, eu não conheço nada que seja tão compacto e que entrega um som tão grande, tão bom e que entrega tamanha versatilidade. Eu gostei muito disso aqui e entendi perfeitamente o hype em cima da iLoud. Elas são realmente excepcionais. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.